Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol brasileiro. O volante Richard Rios, um dos nomes mais promissores do Palmeiras, foi anunciado como o novo reforço do Santos, em uma troca direta pelo meio-campista João Schmidt. O que deveria ser apenas mais uma movimentação de mercado rapidamente se transformou em um cenário de luto e revolta entre os torcedores alviverdes, que não esconderam a indignação nas redes sociais. O anúncio oficial foi feito na manhã desta sexta-feira, e em poucos minutos, a hashtag vergonha já dominava os assuntos mais comentados do país. Para muitos palmeirenses, a saída de Rios representou mais do que uma simples negociação, foi uma facada no projeto esportivo do clube, visto que o atleta era considerado peça-chave para o futuro do meio-campo alviverde. Richard Rios, colombiano, vinha em ascensão meteórica. Dono de uma técnica refinada, vigor físico e excelente leitura de jogo, o volante conquistou a torcida com atuações seguras e gols decisivos. Seu nome já era ventilado para convocações futuras da seleção da Colômbia, e sua permanência no Verdão era tida como prioridade pela torcida. A revolta aumentou ainda mais quando o nome de João Schmidt foi confirmado como moeda de troca. Apesar de ser um jogador experiente e com passagens por grandes clubes, Schmidt não atravessa boa fase e não conta com o respaldo da torcida santista. A comparação direta entre os dois atletas gerou críticas severas à diretoria do Palmeiras, que passou a ser questionada pela falta de critério na negociação. Nas arquibancadas do Allianz Parque, o clima é de tristeza. Torcedores relataram sentimento de traição e cobraram explicações imediatas da diretoria. Vender o Richard Rios é um erro. Trocar por João Schmidt é um crime, desabafou um torcedor nas redes sociais, ecoando o sentimento de milhares de apaixonados pelo clube. A imprensa esportiva também reagiu com surpresa e indignação. Muitos analistas classificaram o movimento como uma das negociações mais inexplicáveis do ano. É como trocar ouro por cobre, declarou um comentarista ao vivo em um programa de TV, refletindo a opinião predominante entre os especialistas. Dentro do elenco, a saída de Rios também causou impacto. Companheiros de time fizeram postagens enigmáticas nas redes sociais, com emojis de tristeza e frases sugerindo desacordo com a decisão da diretoria. O ambiente interno, antes elogiado por sua estabilidade, parece ter sido abalado por completo. Já no Santos, a chegada de Richard Rios foi celebrada com festa. O Peixe, que vem tentando se reconstruir após temporadas conturbadas, vê no colombiano uma peça estratégica para retomar o protagonismo. A diretoria santista comemorou a negociação como uma vitória nos bastidores, ciente da qualidade do reforço que está recebendo. No entanto, do lado alviverde, o sentimento permanece sombrio. Há quem diga que a troca revela uma desconexão profunda entre diretoria e torcida. E, em um clube como o Palmeiras, onde a pressão por resultados é constante, esse tipo de movimento pode custar caro em pouco tempo. Abel Ferreira, técnico da equipe, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a transação. Nos bastidores, comenta-se que o português não aprovou a saída do volante, com quem tinha excelente relação e contava para os planos da temporada. O silêncio do treinador apenas intensifica os rumores de atrito interno. A torcida organizada também não ficou em silêncio. Em nota divulgada no início da tarde, grupos ligados ao Palmeiras classificaram a negociação como uma ofensa à história do clube e prometeram manifestações nos próximos dias. A relação entre arquibancada e diretoria, que já vinha estremecida, agora está em ponto de ebulição. Enquanto isso, João Schmidt desembarca no Palmeiras cercado de desconfiança. Sua missão de conquistar a torcida será árdua e imediata, especialmente após ser envolvido em uma troca tão impopular. O jogador, que até então mantinha uma carreira discreta, agora se vê no centro de um turbilhão. A troca inesperada trouxe à tona feridas antigas do clube, onde decisões gerenciais nem sempre caminham lado a lado com os anseios da torcida. E a pergunta que paira no ar é: o que motivou essa negociação? Os bastidores seguem envoltos em mistério, e os próximos capítulos prometem ser intensos. O futebol,
por vezes, surpreende. Mas há surpresas que doem mais do que qualquer derrota em campo. A saída de Richard Rios, da maneira como ocorreu, foi um golpe duro no coração da torcida palmeirense. Agora, resta saber se haverá volta por cima, ou se a diretoria cavou o próprio abismo. E você, torcedor, o que achou dessa troca? Foi estratégia ou foi erro imperdoável? A voz da arquibancada nunca foi tão necessária. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão da troca entre Richard Rios e João Schmidt não parou apenas nas arquibancadas. Ex-jogadores do Palmeiras também se manifestaram nas redes sociais, mostrando indignação com a decisão da diretoria. Nomes históricos que já vestiram a camisa alviverde alertaram para a falta de visão estratégica e chamaram a troca de retrocesso esportivo. O torcedor, que sempre foi peça fundamental na identidade do clube, agora se vê cada vez mais distante das decisões que moldam o time. Essa ruptura entre arquibancada e diretoria é perigosa e pode ter efeitos devastadores no engajamento da torcida, que já ameaça boicotar produtos licenciados e protestar nas imediações do estádio. Enquanto isso, Richard Rios desembarca em Santos com status de estrela. Em sua primeira entrevista como jogador do Peixe, o colombiano agradeceu a oportunidade e afirmou estar motivado para vestir a camisa alvinegra. Sem entrar em polêmicas, demonstrou respeito ao Palmeiras, mas não escondeu a empolgação com um novo desafio. Nos grupos de torcedores do Santos, a contratação foi vista como um verdadeiro golpe de mestre. Muitos comemoram o fato de a diretoria ter conseguido um jogador em ascensão sem grandes custos, e ainda ter se livrado de um atleta que já não empolgava há tempos. A visão entre as torcidas é um contraste absoluto. É difícil não enxergar nesta troca um símbolo do momento turbulento vivido pela diretoria palmeirense. A gestão que, até pouco tempo, era exemplo de organização e competência, agora coleciona decisões contestadas e começa a perder o apoio da massa. A saída de Rios é mais um capítulo dessa fase questionável. Os jornalistas que acompanham o dia a dia do clube apontam que a negociação foi feita às pressas, sem planejamento e sem ouvir o departamento técnico. Se essa informação for confirmada, trata-se de um erro ainda mais grave, que pode custar não apenas pontos na tabela, mas também estabilidade nos bastidores. A comparação estatística entre os dois jogadores também deixa clara a disparidade. Rios, com mais interceptações, passes certos e presença ofensiva, supera Schmidt em quase todos os quesitos analisados nas últimas temporadas. A matemática do futebol, nesse caso, não fecha. Parte da torcida chegou a levantar a suspeita de interesses obscuros por trás da negociação. Insinuações sobre comissões, favorecimentos e acordos políticos começaram a circular, inflamando ainda mais o ambiente. Embora sem provas, o clima de desconfiança tomou conta das discussões sobre o tema. Em meio a essa tempestade, os próximos jogos do Palmeiras se tornam ainda mais decisivos. A equipe entrará em campo pressionada, não apenas pelos adversários, mas pela própria torcida, que exigirá resultados imediatos para tentar digerir a perda de um dos seus jogadores mais promissores. A história ainda está longe do fim. O nome de Richard Rios certamente será lembrado por muito tempo no Allianz Parque, seja pela saudade de suas atuações ou como símbolo de uma negociação que, para muitos, jamais deveria ter acontecido. Agora, resta ao Palmeiras provar que, mesmo diante da revolta, ainda sabe o caminho da grandeza. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.